Meus irmãos, na paz do Senhor, hoje gostaria de meditar no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16. A palavra de Deus nos fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eis mais uma armadura abençoada, poderosa contra as hostes malignas. O Senhor hoje está nos falando o quê? Nós estamos em uma guerra, e a sua fé é muito poderosa nessa guerra. O que é a fé? Eu crer que Deus está no controle de tudo, por mais que a situação me diga o contrário. Eu crer que a minha vitória está chegando quando parece, na verdade, é que ela foi embora e não volta nunca mais pelos olhos carnais. Isso é fé. É quando eu tiro de mim toda a desconfiança, todo o medo e creio, por mais improvável que seja, naquilo que Deus me prometeu. Você pode falar, eu lembro quando eu era nova, que eu comecei na fé, não havia muitos profetas, e eu sempre peguei e pensei assim, Deus fala tanto que vai cumprir as promessas, mas Deus nunca usou um profeta para falar comigo. A partir do momento que você aceita Jesus, você já tem promessas nessa palavra. Você vai lutar contra o mundo, mas você não vai lutar sozinho. Vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão. Você pode até passar por tristezas, mas Deus vai mandar o bálsamo. A palavra de Deus, ela tem inúmeras promessas. Você já tem promessas a partir do momento que você aceita Deus na sua vida, para que Ele reja a sua vida, para que Ele venha a ser o dono da sua vida. E naquela época, os romanos, eles tinham vários tipos de escudo. Tinha um menor arredondado, que protegia apenas alguns dos órgãos vitais do soldado, e havia um retangular que era praticamente o corpo inteiro. O que eu quero falar para você? O tamanho da sua fé vai determinar o tamanho da sua proteção. Mas a minha fé está tão pequenininha. Vamos dizer que eu tenho um escudo pequeno que eu só protejo o meu rosto e o meu coração. E as minhas demais partes vitais, não é? Quando eu tenho um escudo grande, eu protejo meu corpo inteiro. Quanto maior for a sua fé, mais protegida você está contra o maligno. E eu me encantei por esse versículo. Por quê? Se nós prestarmos atenção no contexto, ele fala o quê? Que o escudo vai apagar os dardos inflamados do inimigo contra a tua vida. Mas como um escudo pode apagar alguma coisa? Ele não é não é? A gente pensa assim, a grosso modo. Só que, o que os romanos faziam? O escudo, ele era cuidado com muito zelo. Muito zelo. Não cuidar do escudo era como ser chamado para morrer numa guerra. Era assim que eles pensavam. Eles tinham uma rotina diária de cuidado com o escudo. Eles pegavam o escudo e primeiramente eles banhavam esse escudo no óleo. Posteriormente, eles banhavam esse escudo na água. O que Deus quer falar para mim e para você agora? O óleo significa a unção de Deus. Quando você dobra o teu joelho, se põe na posição, Deus derrama a unção dele sobre as nossas vidas. E essa unção acresce fé. Essa unção, ela não deixa o quê? Como aqueles escudos eram feitos de couro, o óleo, se você passar o óleo no couro, ele não despedaça, ele não quebra, ele não se rasga. Ele quer dar o quê? Sustentabilidade para a sua fé, resistência para a sua fé. Então, diariamente ore. Porque quando você ora, quando você se entrega na presença de Deus, Deus desce com a unção dele sobre a sua vida, pela misericórdia dele. E por que a água? A água significa palavra. Diariamente eu tenho que manter o meu escudo da fé, o quê? Nutrido pela palavra. Tem gente que coloca lá em casa o Salmo 23 ou o Salmo 91 aberto. Não, tá aqui, ó, tá aberto. Tá expulsando o demônio, minha casa tá blindada. O inimigo não tem medo de papel, de página amarelada. Não tem. Se você não orar o Salmo 91, o Salmo 23, com fé, tem gente que ora até de maneira mecânica. Até hoje não entendeu o que é o Salmo 23 e o que é o Salmo 91. Não faz efeito nenhum no mundo espiritual. Não quebra cadeias. É isso que nós temos que entender. Nós temos que deleitar em aprender e entender a palavra de Deus diariamente. Eu leio e não entendo. No começo, quando eu era jovem, eu ouvi muito da passagem de Vale de Ossos Secos. Eu demorei 10 anos para compreender. Não foram 10 dias, foram 10 anos. Que liam, pregavam e eu não entendia. Eu entendia o que falava no contexto, tal, quando o pastor explanava a palavra, mas a palavra em si eu não compreendia.
Quanto mais você ler, quanto mais você buscar, mais Deus vai abrir o seu entendimento para as coisas celestes. Deus vai revelar a palavra para você. Vai chegar um momento que você vai compreender tudo isso. A partir do momento que você nutre o seu escudo de fé com óleo e água, ele se torna o quê? Indestrutível. Os dardos vão vir e vão se apagar. Você vai estar desarmando bombas. E o que eu acho lindo é que quando o exército romano ia para a guerra, eles colocavam um escudo entrelaçado no outro. Para quê? Para que isso? Para dar a proteção para todos. Eles se uniam. Isso quer dizer o quê? Quando eu uno a minha fé com a sua, se torna uma barreira indestrutível. Satanás não consegue burlar essa barreira para atingir ninguém. E sabe o que é mais incrível? Quando eles eram atacados, esses escudos, eles não só os defendiam, mas faziam o inimigo se afastar. Você acha que você só está apanhando, né? Tá vindo os dados e você só está apanhando. Cada vez que você resiste, o inimigo retroage. Cada vez que você resiste, o inimigo vai indo para trás. Não sei se você já viu filmes de guerra. Eles vão, o quê? O exército que está preparado, ele barra o ataque e ele avança. Você está avançando. Você pode achar que está só apanhando, mas você está avançando na presença do Senhor. Você está avançando rumo à vitória. Creia, creia. Os dados estão vindo. Você está de pé ainda porque você não foi ferida, você não foi derrubada. O escudo da fé está te protegendo. Permaneça na posição. Cinja-se. Cinja-se da palavra. Cinja-se da unção que vem de Deus, a unção que vem do céu. E você será indestrutível espiritualmente. Não por você, porque a pessoa que está atrás do escudo, ela é frágil. Um dardo a mata. Mas só que o escudo dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, esse escudo é a ferramenta para você avançar. A palavra de Deus nos fala como a fé é importante, como a fé faz diferença. Pedro, quando ele estava no barco, veio aquela grande tempestade, ele viu lá de longe Jesus. Ele foi audacioso e ele pediu para ter com Jesus sobre as águas. Seja audacioso hoje, exercite a sua fé. A sua fé, ela é a ferramenta para você chegar até a sua vitória. Imagine, meus amados, andar com Jesus sobre as águas. Só que houve um porém. Quando ele tirou os olhos de Jesus e sentiu o medo, a dúvida, através do grande vendaval, da grande tempestade, ele afundou. Qual o meu maior inimigo nessa luta em relação a esse escudo? É a minha dúvida, é o meu medo. Quando eu tenho medo, quando eu tenho dúvida, eu anulo aquilo que Deus me prometeu. Eu retroajo no caminho da minha vitória. Então, meus amados, repreenda diariamente a dúvida e o medo do seu coração e acresça a fé. Eu não sei como acrescer, acabamos de falar, dobra o joelho. Dobra o joelho que Deus vai te encher da unção. Medite na palavra. E vamos nos armar para continuarmos a caminhar rumo à vitória e ao nosso milagre. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.